Ô, gente, eu vivi uma experiência hoje que eu preciso passar para vocês. Não vou olhar muito para vocês porque eu estou muito aperreada e o momento que eu tenho para fazer o vídeo é esse. Eu vou ficar atenta ao trânsito, né? Mas olha só, se você é papai ou mamãe de... Não importa se a criança tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15, 20, não importa. Não vamos negligenciar nossa autoridade, os nossos limites. Ensiná-los a ter limites, a princípios de respeito, de honra, sabe? De viver em sociedade, de aceitar a opinião do outro, de também colocar a sua opinião sem, contudo, fazer desmerecer a opinião do outro, sem ser desrespeitoso. Ensinar os nossos filhos a nos respeitar, a nos valorizar, a falar com a gente de forma adequada. Eu estava na praia esse final de semana e tinha um casal com uma criança de 4 anos, mais ou menos. E a mãe estava no celular, claro, né? Claro, não é novidade. E o pai estava na posição de quem estava cuidando mesmo. Mas essa criança não se movimentava para falar com o pai em nenhum momento de forma respeitosa ou carinhosa, pelo contrário. A criança gritou com o pai, a criança mandou o pai calar a boca, a criança cuspiu no pai. E a mãe estava lá tranquila no celular dela e eu acredito, na minha opinião, que o pai deveria se posicionar. Eu não sei, gente, o que é que está acontecendo, que os pais estão ficando tão omissos, sabe? Sinceramente, eu não tenho nem palavra para dizer. E a mãe, quando o pai não faz isso, eu penso na minha pouca sabedoria e grande ignorância, que pelo menos a mãe tenha que fazer alguma coisa, né? Mas nenhum dos dois, pasme, nenhum dos dois. A criança cuspiu na cara do pai. Aí você pensa assim, mas só tem 4 anos, Verusca, começa aí, viu? Ei, se tu não conseguir dominar o teu filho, ensinar o teu filho a partir dessa idade, tu não vai conseguir dominar depois. E fica pior, tá? E aí, essa peleja, esse lenga-lenga, sabe? Acho que durou umas 2 horas e lá vai paulada. Até que a mãezinha se cansou e disse, ei, fala direito com teu pai. Mas a cara do pai era de uma apatia, era de uma... eu tive pena, eu tive dó do pai, porque é como se ele pensasse assim, sinceramente, o que é que eu tô fazendo nessa família? O que é que eu tô fazendo? O que foi que eu fiz, sabe? Porque era uma coisa meio que triste, um olhar triste, um olhar apático ao mesmo tempo. É como se ele tivesse lavado as mãos para com o filho, para com a esposa, para com a família. E eu percebo isso como se ele tivesse perdido o lugar dele ali na família, porque como se fosse um homem banana, um homem, sabe, sem o menor lugar ali dentro, porque ele mesmo não conquistou aquele lugar. Essa é uma coisa que me deu um sentimento muito de dó, de raiva ao mesmo tempo, de misericórdia, de compaixão. Mas o que eu tô aqui para dizer para você é que nós precisamos ensinar aos nossos filhos uma coisa chamada respeito, chamado honra, valor, resiliência, limites. E começa nessa idade. Se você não conseguir, se você já se sente assim como esse homem aparentemente se sentia com a criança de 4 anos, quando ele tiver um adulto de 20, 25, você acha? Você. É você mesmo. Acha que ele vai respeitar? Não vai, meu amor, não vai. E a tendência é só piorar. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu sou mãe de uma de 31 anos, que hoje é médica, graças a Deus está no caminho dela, eu tenho 2 netos. E na realidade 3, né? E 3 porque eu digo que ela já veio com 1 e nós amamos o Benja. E eles são muito educados, eles não desrespeitam a gente de jeito nenhum. Mas nenhum dos 3, nem João, nem Noé, nem Benja. Mas eu tô falando que eu criei uma filha que tem 31 anos, eu tenho um de 25 e eu tenho uma de
15, faz 15 agora, dia 12. E mesmo eu educando-os, cobrando, impondo limites, me posicionando, porque eu acho que pelos vídeos vocês já perceberam que eu sou uma pessoa forte, assim, eu não sou uma pessoa muito que baixa a cabeça, sabe? E mesmo assim, como mãe, a gente muitas vezes, muitas, a gente se sente desacatada, desrespeitada, a gente se sente... se cala muitas vezes, porque, poxa, eu já falei, já cansei de fazer o papel daquela que cobra ou que exige respeito. Tem momento que a gente dá um tempo, né? Eu creio que algumas pessoas vão se identificar com isso. Então, mesmo diante de ensinar, de posicionar, de colocar limites, arestas, muitas vezes a gente se sente muito mal perante uma mesa com os nossos filhos ou perante algumas pessoas, com a forma como eles nos tratam, com o tom de voz, com um sorrisinho de desdenho. Você sabe o que eu tô falando. É normal, é natural, mas a gente como mãe não se sente assim. E quantas vezes nós fizemos assim com os nossos pais e não percebemos que fizemos, não é isso? Agora tu imagina, porque eu tive uma mãe forte, eu tive um pai forte, um pai que me colocava no lugar, que olhava, o meu pai olhava, a gente já se calava. E eu tive uma mãe forte mesmo, que também se posicionava e mandava calar a boca e não me desrespeite, não fale nome feio e não me desobedeça. E mesmo assim eu sei que muitas vezes eu fiz minha mãe chorar no chuveiro, ir pro quarto chorar pelas minhas grosserias de adolescente. E os meus filhos fazem isso comigo, mesmo eu sendo essa mãe também. Imagine uma mãe e um pai que não faz isso. Meu amor, você vai envelhecer. E se você não começar a se posicionar agora, seu filho pode lhe engolir quando você estiver mais velho. Eu não estou brincando e eu não estou aqui reclamando dos meus filhos. Eu só estou aqui te ensinando como uma mulher que sou casada, que vive com meu esposo, assim, entre namoro e tudo, há 40 anos. Entre namoro, noivado e casamento. Então, eu quero só te dizer que, por favor, não negligencie com seu filho, porque você precisa prepará-lo para a vida. E aquele que não respeita pai e mãe, a autoridade de pai e mãe não vai respeitar a autoridade lá fora. E o que você não ensina, a vida ensina. E aí você vai sentir, no mínimo, dois tipos de dores muito grandes. A dor de ver o seu filho sofrer, porque a vida ensina. E quando a gente vê os nossos filhos sofrerem, a gente sofre com eles, às vezes até mais do que eles. E de sofrer porque ele vai te destratar muitas e muitas vezes. Quando você tiver sem vigor, sem força, sem ter o que oferecer, ele vai te desrespeitar e você não vai ter mais pulso, coragem, físico para reagir. É só uma reflexão. Se você quiser, pega e melhora. Mas se você não quiser, joga fora e vive o fruto da semente que você está plantando, tá bom? Fique bem, meu amor, e até o próximo vídeo.